Iniciando aqui. Então, boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é sábado, dia 10 de agosto. Nós estamos iniciando, então, a primeira roda de conversa do segundo semestre de 2024. Quero aqui registrar a presença dos meus companheiros e companheiras de direção da Abraco, a professora Ana Lúcia Gaborim, que está em Campo Grande, o professor Márcio Busato, que está em Porto Alegre. Não vi ainda Gisele, mas ela deve estar chegando, bem como Fabiano, lá de Manaus. A professora Nailce não poderá estar, mas nós temos já membros conosco aqui. Quero registrar também a presença da professora Lúcia Passos, nossa sócia honorária, nossa decana, digamos assim, grande figura do canto coral brasileiro, uma honra tê-la conosco, professora. E várias outras figuras do canto coral brasileiro que estão aqui conosco, e quero agradecer, em primeiro lugar, a Marília por ter aceitado este convite. Marília é grande parceira nossa em outros projetos e, além de ser uma excelente cantora e professora de canto, agora também está enveredando pelo ramo da regência coral, tem feito um belíssimo trabalho em São Paulo, com uma agenda já bem cheia de atividades aí para o segundo semestre, também regendo outros coros, coros profissionais, o que é muito bom. E acho que essa ideia de conversar sobre a preparação vocal de coros é algo extremamente pertinente e que só vem a calhar nesse momento, sobretudo com você, Maria, experiência como cantora e agora como maestra. Registrar a presença da nossa vice-presidente, a professora Gisele Cruz, carro ali. Seja bem-vinda, professora. E dizer que a sistemática da roda ela é bem simples, é uma roda de conversa, realmente. Marília vai falar um pouco da trajetória dela, da experiência dela como professora de canto, como maestra, como é que é esse trabalho que ela faz em São Paulo, e depois a gente vai conversando, fazendo perguntas, trazendo dúvidas, trazendo um pouco da experiência de cada um para esse trabalho aqui, para essa roda de conversa com Marília, tá? Marília, a palavra é sua, fique à vontade, use o tempo que você precisar. Muito obrigada, Vladimir, muito obrigada a todos por dedicarem esse tempo aí para me ouvir, para conversar comigo. Fiquei muito lisonjeada, muito feliz com o convite. É uma alegria estar aqui. Mais uma vez, me desculpem pelo meu pequeno atraso, não tenho tanto jeito com o computador, mas vamos aprendendo. Bom, o Vladimir pediu para eu falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, como que eu comecei. Então, eu fiz um pequeno planinho aqui, mas quero ser bem sucinta para não cansar ninguém. Eu comecei a estudar música ainda criança, eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná, e sempre gosto de contar que meu pai escreveu no livro de bebê, aquele livro que a gente fazia antigamente, né? A cor dos olhos, a cor do cabelo, o peso, né? Ele escreveu ali no livro do bebê que ele tinha um desejo para a filha dele que ela se dedicasse às artes, de preferência à música. Então eu brinco que meu pai deu sorte, porque eu enveredei mesmo para esse caminho e não foi porque ele quis, não, foi porque eu quis. Mas eu também demorei muitos anos para provar isso. Muita gente sempre que me conhecia desde criança achava que era por conta da minha família, né? Mas a minha família foi muito generosa e me estimulou e deu todas as possibilidades que eles tinham ali para os meus estudos, para o meu aprendizado. Então, eu me mudei para Brasília com apenas 3 anos. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e lá ele foi estabelecido. Então, meus estudos se iniciaram ali na Escola de Música de Brasília, né? Eu comecei a estudar violino com o professor Ricardo, já falecido, e musicalização. Com 8 anos, mais ou menos, 7 para 8, nós voltamos para o Paraná, mas para Curitiba. E foi lá, então, que eu comecei a estudar violino, ainda o mesmo instrumento, com a professora Hildegard, que também era maestra da Orquestra Juvenil de Concertos, da Universidade Federal do Paraná, né? E, além disso, entrei na Escola de Música de Belas Artes, no curso preparatório, que tinha, então, musicalização, que tinha flauta doce, e comecei a estudar piano. Então, vejam, a minha rotina era toda exclusivamente musical. Esse
esse contato com a professora Hildegard me permitiu, já com 9 anos, entrar na Orquestra Juvenil da Universidade Federal. Então, eu tive esse privilégio, né, de ainda criança, ter o trabalho de grupo, de orquestra, de música de câmara, de entender todo esse mecanismo do fazer música juntos. Estranhamente, apesar de eu querer muito cantar, eu gostava de cantar, eu sempre demonstrei isso, mas eu não entrei num coral infantil. Quando a gente fazia as oficinas de música, todo janeiro ainda tem, né, em Curitiba, a oficina de música, todo ano eu participava dos corais infantis da oficina, né, lá eu conheci a professora Dulce, e o repertório que a gente fazia ali me acompanhava o resto do ano todo, mas eu não cantei num dos vários existentes coros infantis de Curitiba nessa fase. Eu tocava na orquestra e fazia todas essas 1000 aulas que vocês já sabem que eu fazia. Porém, com 9 para 10, eu comecei a insistir na história do canto. Então, encontrei uma professora ali do meu bairro, uma quadra de casa, dava para ir a pé, a professora Cira, para ter aulas de técnica vocal. É muito delicado você dar aula de técnica vocal para uma criança. É muito fácil você fazer algo errado, pesar a voz, transformar numa voz, vamos dizer assim, abre aspas, lírica demais, né? É um trabalho que exige muito cuidado. E eu tive muita sorte, porque a professora Cira basicamente me ensinou os elementos da respiração, da consciência do corpo, e me apresentou um repertório muito leve, muito gostoso, muito gentil. Então, eu fui ali estudando canto até o momento que troquei de professora, fui estudar com a Débora de Oliveira, que era uma cantora muito estabelecida também na cidade. E quando eu cumpri 12 anos, a professora Neide Thomas se mudou da Alemanha para Curitiba. E aí foi o grande clique, eu acho que da minha vida, essa chegada da Neide Thomas ali em Curitiba, que despertou no meu pai também um desejo de que eu estudasse com ela, né? Então, ele me tirou mais cedo da escola, eu me lembro desse dia como se fosse ontem, e me levou até a Escola de Música e Belas Artes do Paraná para fazer uma audição para essa professora, Neide Thomas, que tinha acabado de chegar na cidade. E a Neide me ouviu, eu cantei Schubert para ela, cantei um pequeno lied, e ela achou uma gracinha, lindinha, ótimo. Quando ela crescer mais, você traz ela de volta, quero ouvi-la mais tarde, né? E já estávamos quase indo embora quando o marido da Neide, o Rio Novelo, veio correndo atrás e disse: Neide, talvez essa menina possa ser o pastorzinho da Ópera Tosca que eles fariam no Teatro Guaíra naquele ano mais tarde, alguns meses mais tarde, e que ainda não tinham escolhido. Então, foi isso que aconteceu efetivamente, eles indicaram meu nome para o maestro Alceu Bocchino e eu tive a oportunidade de, aos 12 anos, cantar esse papel de pastorzinho na Tosca. E aí, realmente, ficou sacramentado de que minha vida ia ser em torno do canto. Meu pai e minha irmã cantaram no coro também, e naquela época os ensaios eram um processo super longo, então nós ficamos 3 meses praticamente indo ao Guaíra todas as noites, vivendo aquilo, né? Respirando aquele ambiente. Foi uma oportunidade realmente fantástica de entender como funciona um teatro por dentro e tão novinha. Eu não pude largar o violino muito cedo, porque meus pais achavam importante eu me manter na orquestra, eu continuar fazendo música de câmara. Então, eu fui ainda levando o violino e sempre estudando canto até os meus 14 para 15 anos. Quando eu fui ao meu primeiro festival de música de Londrina, e fiz a audição para a orquestra, passei na audição, fui bolsista do festival, e a obra era Carmen na Burana. E eu estava lá nos segundos violinos, tocando, só que a minha cabeça, o meu espírito, todo o meu desejo estava lá no coro, né? Então eu mal olhava para a minha partitura do violino, eu olhava para aquele coro e tudo que eu desejava era cantar com eles. Estranhamente, porque nasceu em mim cedo o desejo de ser uma solista. Mas, estranhamente, nesse projeto, eu nem me lembro dos solistas.
Aquilo não me impactou de jeito nenhum. Eu me lembro do coro e do meu desejo de estar ali naquele coro, cantando e não tocando. Então, cheguei em Curitiba, meus pais me buscaram na rodoviária e eu olhei para eles e disse: ó, podem vender o violino, eu não quero mais tocar violino, eu vou ser cantora. Pronto, está decidido. Foi muito difícil dar esse passo, mas eu consegui. Então, comecei a levar mais a sério o canto e comecei a fazer outros festivais como cantora e, sobretudo, entrei num coro da cidade, né? O Madrigal Vocale, onde cantava meu pai, sob regência do padre José Penalva. Estou até vendo a Cristiane Alexandre, que está aqui, ela canta no Madrigal Vocale, é um coro que existe até hoje. Oi, Cris. Então, muito novinha, com 14 para 15 anos, eu entrei nesse coro que fazia muitas participações junto com a Camerata Antiga de Curitiba, que viajou para Blumenau para fazer missa da coroação, que fez Requiem de Mozart, tudo com orquestra, com maestros importantes, com solistas importantes. Aí sim, eu me recordo de começar a reparar nesses solistas do Marcos Tadeu, na Ângela Barra, que eram esses cantores que vinham de fora para Curitiba, para Blumenau, né, para fazer esses solos de música sinfônica. Além do Madrigal Vocale, eu que era muito, assim, cheia de iniciativa, vamos falar assim, cheia de vontade de cantar, entrei no coro do Teatro Guaíra, que era um momento muito maravilhoso na cidade. A gente fazia 3, 4 óperas por ano. Então, eu pude, tão novinha, entrar no coro de ópera e cantei Carmen, cantei Aida, cantei a Viúva Alegre, cantei a Nona Sinfonia, finalmente cantei o Carmen na Burana. E tantas outras obras ali dentro do coro, o Coral Sinfônico do Paraná. Era um coro que funcionava por contrato, né, por cachê, mas sempre eram as mesmas pessoas, então tinha uma certa regularidade. Vocês vão me dizer como eu conseguia fazer tudo isso? Eu não sei. Mas eu cantava no Madrigal Vocale, eu cantava no coral do Teatro Guaíra, e eu ainda estudava no colégio. Olá, Marcos, você quer falar? Eu não sei como funciona quando alguém levanta a mão, mas podem ficar à vontade. Então, prossiga, Marília, então. Certo. O fato é que com essa idade pouca, a minha vida já estava muito estabelecida em torno dessa música coral e em torno de muitos maestros diferentes, porque cada ópera trazia um maestro diferente, uma possibilidade de conhecer uma nova linguagem. Então, foi um verdadeiro aprendizado. Além do laboratório, vamos chamar assim, com o padre José Penalva, né, que foi um grande compositor, um grande maestro, que eu me sinto assim extremamente privilegiada de ter tido um contato tão próximo e tão duradouro, porque o padre Penalva tinha uma coisa que me acompanha até hoje, que é o amor pela palavra, né? E que conectou justamente acho que toda a minha visão do que é o canto, seja solista, seja coral, muito por conta também do meu amor pela música barroca e pela canção brasileira, ele está em torno da palavra, né? Então eu vejo essa semente ali, quando a gente ouve as gravações antigas dos ensaios do Penalva, ou a gente ouve o grupo, a gente entende, né, que a verdade da inflexão da palavra é o centro daquilo tudo, e isso me influenciou demais. É lógico que eu até posso falar assim, um pouquinho sobre saúde vocal, já que estamos falando com maestros e professores de canto. Eu tive um pequeno problema, já aos 16 anos, de nódulo na corda vocal, por abuso vocal, obviamente, né? Apesar de ter uma professora ali do meu lado, apesar de ter até fonoaudióloga e tudo mais no coral lá do Teatro Guaíra, eu tive um episódio de um pequeno nódulo, comecei a sentir cansaço vocal, mas em 3 meses de tratamento,
eu me recuperei e fiquei muito boa. Tive um outro episódio, anos mais tarde, mas aí por outros fatores que posso comentar mais adiante na conversa, mas depois disso nunca mais tive nenhum problema. Então também esse mito, né, do calo nas cordas vocais, que pode ser uma enorme tragédia, com os devidos cuidados e com o devido tratamento, pode ser muito tranquilo de se curar e de ter uma vida normal no canto depois de que se sara, né, do problema. Mas, enfim, esse é um tema que eu acho que também é muito importante, né? Eu tenho muita identificação com as jovens meninas que querem estudar canto, então eu tenho alunas de 12, 13, 14, 15, 16 anos, né? Então eu tenho muito esse olhar de cuidado por conta da minha própria história e do meu próprio exagero, mas eu realmente fui um pouquinho exagerada. Ninguém me segurava. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu entrei na faculdade, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e ali eu tive uma oportunidade de estágio. O estágio era de regência de coral infantil. Então, ali eu comecei muito intuitivamente, e com a ajuda dos professores que nos orientavam naqueles estágios, a trabalhar em colégios públicos da cidade de Curitiba. Então, pelas manhãs a gente ia reger coral, de tarde tinha faculdade, e à noite tinha madrigal vocale ou coral do Teatro Guaíra, né? Até eu descobri a tal da música barroca, num festival de música. E entender que eu queria fazer aquilo para mim, e entender também que para estudar música barroca, eu não podia ficar no Brasil, porque não havia onde estudar música barroca, né? Então eu entendi que eu precisaria sair da minha casa e ir embora, né? Comentei isso com os meus pais, que ficaram apavorados, mas como sempre me apoiaram, e fui à Europa uma primeira vez, no ano de 1995, para fazer um curso com uma professora que me foi indicada, da Argentina, Maria Cristina Kia, e ela me orientou. Para você estudar música antiga, você deve ir para Basel, na Suíça. No ano seguinte, fui a Basel, fiz a prova e entrei. Então, aí começa uma nova vida, né? Aprender a falar alemão, eu já sabia falar um pouquinho de francês, reforçar o francês, o italiano, o espanhol, o inglês, porque eu não falava inglês, então com cada colega de outro país que aparecia, eu tinha que me virar na língua do colega e não no inglês, o que foi uma sorte. Então, aprendi a falar, hoje eu falo 6 línguas, né, por causa dessa experiência. E o inglês foi a que eu aprendi por último e a que eu menos falo bem, mas hoje já está melhorzinho. Né? Mas também por conta dessa mudança de cidade, de clima, e sobretudo essa troca muito dinâmica, porque na Suíça você encontra com pessoas de todas as nacionalidades o tempo inteiro, então você troca de língua, assim como se você, sabe, batesse palminha, você está trocando de língua, você está pensando em outra língua, é muito dinâmico tudo lá. Eu comecei a praticar abuso vocal de novo, mas por conta da fala. Então, eu tive que aprender a falar mais tranquilamente, mais calmo, mais baixo. E também foram outros 3 meses de tratamento até esse nódulo sarar e eu nunca mais ter um problema parecido, graças a Deus. Mas isso serviu muito para eu entender o respeito que a gente tem que ter pela nossa voz, né? E também pela voz dos que cantam conosco, e os nossos alunos, sobretudo. Na Suíça, eu estava muito tranquila, porque o real, na época, valia a mesma coisa que o franco suíço. Ele valia até um pouquinho mais. Então, a minha mãe mandava lá um dinheirinho e eu pegava mais dinheirinho ainda em franco suíço. Isso durou 3 anos, foram 3 anos maravilhosos que eu podia ir estudar e ainda tomar um sorvete, eu ir no cinema sem muita preocupação, até o dia que houve uma queda absurda do real, e a minha mãe mandou o mesmo dinheiro e eu recebi 1/3 do que eu deveria receber. Eu precisava pagar a escola, eu não tinha meios, eu fui ao banco, perguntei o que eu podia fazer, eles me deram um limite do cheque especial e falaram assim, cuidado que você vai pagar juros, era 2% ao ano.
Então, eu paguei a escola e disse, eu preciso encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, porque eu preciso cobrir essa conta. Né? Eu paguei a semestralidade da escola e fiquei lá com 1.000 negativo, precisava recuperar aquilo lá. O que eu podia fazer? Eu já fazia um pouquinho de babysitter, eu não tinha ainda uma confiança para dar uma aula individual de canto, mas eu lembrei que eu sabia reger coral, que eu regia coral lá na faculdade, lá atrás, alguns anos atrás. Então, eu comecei a procurar um coral amador que estivesse precisando de uma regente e encontrei dois. Dois corais me aceitaram. Um coral de igreja e um coral de comunidade, vamos dizer assim. Então, com um, eu tinha que fazer as atividades da igreja, a missa de Páscoa, a missa de Natal, todas, uma vez por mês, uma missa normal, todas as festividades, e sempre repertório sacro. E com o outro coral, eu tinha que fazer música alemã, francesa, fiz muita música brasileira também, mas sempre coros amadores, com pessoas de mais idade, e um nível bem básico. De qualquer forma, ali também, até bem menos orientada do que na experiência que eu tive com os coros infantis durante a minha faculdade, eu trabalhei muito com a minha intuição e fui muito feliz trabalhando durante 5 ou 6 anos com esses coros. Até que minha carreira começou a deslanchar, eu comecei a viajar mais, eu comecei a vir mais ao Brasil também para fazer concertos. Fui terminando o meu mestrado e não tinha mais como estar ali toda semana cuidando desses coros e tive que me afastar. A experiência ficou ali em mim, adormecida, e eu fui cuidar da minha carreira de cantora. Apenas alguns anos depois que eu, vamos dizer assim, voltei para o Brasil, eu tive uma volta homeopática para o Brasil, eu nunca sei qual foi o ano, porque eu vinha, passava temporadas aqui, depois voltava, passava temporadas lá e ficava nesse vai e vem. Mas em 2013, a EMESP Tom Jobim decidiu abrir um curso de canto barroco. Depois de me convidarem para uma masterclass de uma tarde, que reuniu 70 alunos. Isso foi um sinal para a EMESP de que a gente precisava abrir um primeiro curso de canto barroco no Brasil, porque não havia nenhum professor especializado em canto barroco até hoje e nenhuma escola que oferecia esse curso. E isso mexeu com o meu ego, sabe? Eu vou ser bem honesta aqui com vocês. Eu falei, eu preciso ser a primeira professora de canto barroco do Brasil. Eu quero isso. Eu quero ter esse mérito, vamos dizer assim. E muito por conta disso, eu acabei vindo para cá, inicialmente com uma turma de 7 alunos. Né? Hoje eu tenho 11 alunos de canto barroco, mas eu tenho outros tantos de canto erudito também, inclusive esses jovenzinhos que eu comentei, a partir dos 12 para 13 anos. Né? Mas o fato é que o ensino sempre teve muito atrelado à minha vida, seja na brincadeira de escolinha, seja ensinando as crianças lá do coral infantil, seja ensinando os amadores lá da Suíça, ou mesmo as aulinhas particulares, os festivais de música que eu já estava vindo desde 2004, enquanto professora assistente, e depois enquanto professora convidada. O ensino sempre estava muito atrelado, eu gosto muito de ensinar, eu me sinto muito bem ensinando. Então, esse posto na EMESP me deu, eu acho que o chão que eu estava precisando entre esses tantos concertos para lá e para cá. Né? Me deu muita serenidade esse posto de ensino e é algo que eu percebi que não tem como desatrelar de mim. Uns 2 ou 3 anos mais tarde da minha chegada na EMESP, se abriu a vaga de regente do Coral Jovem do Estado, que é um coral que existe há mais de 40 anos e que já teve regentes muito ilustres. A regente que estava ali antes da minha chegada era a Naomi. Né? Para minha surpresa, a direção da escola pensou em mim para estar ali dentro do Coral Jovem na ocasião da saída da Naomi. Eu não me enxergava como maestra, muito menos como preparadora vocal, porque eu não estava pensando mais na vida coral.
Eu estava pensando na minha carreira de cantora e na minha carreira de professora de canto. Mas o canto coral, eu acho que estava um pouco desaparecido ou adormecido. Eu ia nos concertos do coral jovem, eu tinha vários alunos que cantavam nesse coral jovem, então, às vezes eu assistia algum ensaio, mas realmente não fazia parte do meu, nem dos meus sonhos, nem das minhas ambições estar ali. Então, eu recebi o convite com muita surpresa e disse, nossa, mas vocês têm certeza? Porque eu nunca pensei em fazer isso, né? E o diretor, o Paulo Zubin, foi muito generoso comigo e falou, então vamos pensar nisso, né? E conversamos por vários dias até amadurecer muito bem a ideia e eu entendi, até refletindo sobre a atividade dos meus alunos dentro daquele grupo, que era essencial a gente ter uma figura de preparador vocal, né? Que era muito necessário, porque um coral jovem reúne alunos que vêm de vários professores, né? Que vêm de vários lugares diferentes e que têm diversos entendimentos daquilo, e que tem uma responsabilidade de repertório, uma responsabilidade artística, que canta em salas de concerto grandes, né? E lembrando também do meu histórico, do meu abuso vocal, da minha falta de orientação mesmo em algumas situações, eu entendi que o que eu tinha que propor ali era esse papel de preparadora vocal. E foi o que aconteceu. Então, o Tiago Pinheiro assumiu esse coro e eu entrei como preparadora vocal, né? E, além disso, nós temos uma pianista. Hoje é uma pianista, na época foi um pianista. Então, somos um trio que compõe essa parte artística do Coral Jovem do Estado aqui em São Paulo. Só para vocês entenderem, esse coral ele tem 44 vozes. Na época eram 40, a gente conseguiu angariar 4 a mais, e eles têm uma bolsa de estudos mensal, né? Então, entre março e dezembro, eles recebem uma bolsa de estudos, eles ensaiam 3 vezes por semana, e eles têm aula de solfejo, têm aula de preparação corporal e têm aula de preparação vocal também comigo. O meu papel ali dentro do coro não é só do aquecimento. Isso é uma coisa que eu tenho me deparado muito com a ideia de que um preparador vocal aquece um coro. Né? Você aquece, pronto, de resto você pode ir embora. Né? E eu não acredito nisso. Eu acredito que o papel do preparador vocal é justamente entender todas aquelas vozes e dar embasamento técnico para os diferentes repertórios. O nosso coral aqui tem uma característica que começou também com a nossa chegada, que é de 3 pilares. Então, nós temos cantores que vêm da música, da tradição da música popular, nós temos cantores que vêm da tradição da música erudita, mas que tem um viés assim, para canção, para música barroca, para música de câmara, e nós temos cantores que estão se dedicando a estudar para serem cantores líricos, para serem cantores de ópera. E nós juntamos esses 3 grupos, a gente tenta fazer um certo equilíbrio entre esses 3 grupos durante os processos seletivos, que são anuais, né? Mas nós juntamos essas pessoas para cantarem juntas. Então, vocês imaginem, um grupo tão eclético, e que faz um repertório também muito eclético. Nós fazemos repertórios de música popular, de ópera, de música barroca, com instrumentos de época. Nós, né, durante o ano, a gente traz uma paleta bastante completa de diversidade estética. Então, esses alunos dessas diversas vertentes, eles vão ter a oportunidade de experimentar outras coisas. Eu tenho diversos alunos meus hoje, ou não mais meus, de outros professores, que já estão, inclusive, dando seus primeiros passos aí nas suas carreiras líricas, que chegaram no coral jovem como cantores de música popular. Assim como eu tenho cantores líricos que hoje estão estudando na Europa, mas conquistam seu dinheirinho semanal cantando música popular lá. Então, a gente um pouco que abriu
né, a cabeça, ou está abrindo a cabeça para diversas estéticas, né? Isso para mim também foi uma novidade. Eu sempre fui cantora lírica. Imagina, eu nunca soube cantar uma canção popular. O quanto eu aprendi, né, dentro desse grupo, observando os nossos jovens cantores e entendendo, junto com os nossos músicos convidados, solistas, é muito impressionante. Eu não tinha nenhuma experiência, a não ser o encontro com o André Memari, mas isso foi só em 2014, foi mais ou menos quando eu comecei o Coral Jovem, que foi em 2015, né? Então, essa múltipla estética que a gente aborda, ela exige um trabalho profundo de preparação vocal e de preparação estética do som, né? Então, como que eu vou só aquecer o coro e vou embora, né? Primeiro que eu tenho que fazer um aquecimento que seja adequado para aquele repertório que a gente vai ensaiar, para aquele repertório que a gente está preparando. Então, se eu estou fazendo Schoenberg, se eu estou fazendo Brahms, se eu estou fazendo Mozart ou Haydn, ou se eu estou fazendo música barroca, o meu approach vai ser outro. Se eu estou fazendo música popular brasileira, o meu approach vai ser outro, né? Tem também todo o trabalho de físico, né, da consciência corporal, e que esse ano também, junto do maestro Tiago, os alunos estão tendo uma aula de consciência corporal. Esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo isso regularmente, a cada semana, mas a gente percebe a diferença na sonoridade, é muito importante, né, a consciência do apoio, e o solfejo, para esses alunos saírem de lá e eles receberem aquele carimbo. Saiu do Coral Jovem? Sabe ler. Deu uma bloqueadinha aí na minha imagem ou impressão minha? Não, está tudo em ordem. Está Tá ótimo. tudo em ordem? Então congelou só aqui. Vocês estão cansados? Pode continuar. Não. Então tá bom. Eu fico pensando, né, principalmente quando eu encontro coros que não são o meu, né, porque o meu coro tá ali acostumado, e eu conheço cada voz. Inclusive, vou aproveitar para comentar com vocês que dentro dessa aula de técnica vocal que a gente faz, eu não faço só o trabalho com o grupo todo, mas também, um momentinho, cada semana eu escuto um ou dois cantores, individualmente, mas na frente de todo o grupo. E isso serviu de uma forma àquela desmistificação dos líderes. Porque, às vezes, dentro de um coro, a gente idealiza certas pessoas. Nossa, aquela lá é maravilhosa, ela é ótima. Eu sou ruim, eu sou pior do que aquele, né? Sempre tem essas coisas dentro de um grupo, principalmente de jovens, né? E aí, você fazendo esse trabalho de cada um ouvir o outro, claro que a gente sempre puxa para mostrar o melhor que aquele aluno tem, né? A gente faz um trabalho dentro dos exercícios para empoderar mesmo. Mas sempre desmistifica, porque cada um vê a dificuldade que o outro pode ter e também vê como aquela dificuldade ela pode ser resolvida, porque normalmente com um par de exercícios se nota uma melhora, né? Então, eu não abro mais mão desse trabalho de trabalhar também individualmente os alunos, porque é a oportunidade, primeiro, de eu verificar se ele está entendendo o que nós estamos fazendo em grupo, né? Se ele realmente está com a compreensão de uma maneira positiva, ou se ainda tem dúvidas, então eu tenho a chance de resolver, né? E ainda por cima, como se isso não bastasse, eu tenho a chance de desmistificar e tirar aquela impressão de que um é melhor do que o outro, que todo mundo tem coisas para resolver, mesmo aqueles mais incríveis, né? Então, e outra coisa que eu gosto de... Então, voltando, né? Quando eu visito um coro diferente, para uma masterclass ou para uma aula específica, eu gosto de fazer um trabalho da conexão das vozes. Porque a gente fala muito, eu preciso timbrar o coro, né? Eu preciso encontrar o timbre do coro.
E aí, muitas vezes, a gente acaba, vou falar assim, pecando, no sentido de querer uma uniformidade que custe que algumas pessoas se diminuam ou se escondam um pouquinho, sabe? E a gente tem realizado um trabalho de conectar aquelas vozes que se combinam umas com as outras. Então, você começa a ouvir cada pessoa daquele naipe, por exemplo, e aí é um exercício de memória, como um jogo de memória mesmo. Você ouviu uma pessoa, ouviu uma segunda pessoa, uma terceira, uma quarta. Essa quarta pessoa tem um timbre muito parecido com aquela primeira. Então, eu puxo a quarta pessoa e ponho do lado da primeira. E aí eu faço as duas cantarem juntas. E aí, normalmente, é um mate. Aí são as vozes irmãs. Ótimo. Aí eu continuo, ouço a quinta, a sexta. A sétima pessoa combina muito bem com a terceira. Eu puxo a sétima do lado da terceira, junta. Nossa, deu mate. Vamos juntar, fazendo quase um degradê. Por exemplo, essas vozes são mais brilhantes, essas vozes são mais cheias, essas vozes são mais escuras. E aí a gente junta como num degradê e a gente compõe uma sonoridade daquele coro através da combinação das vozes e não através do não vou cantar tão forte porque eu vou furar. Lógico que tem aquelas vozes que são muito densas, que são, né, que vão ter que encontrar uma maneira de abraçar as outras vozes e não furar o coro. Mas, em geral, com esse trabalho do degradê, o resultado é muito fantástico, né? E as pessoas se encantam, e, sobretudo em coro amador, eu tenho notado isso, ou em coro de gente muito jovem, como, por exemplo, o coro juvenil, o coro infanto do Neo Gibá, com quem estive fazendo alguns trabalhos parecidos, é como uma sensação de encantamento, né? Do fato de você encontrar sua voz irmã e de você estar ali conectado. E a sonoridade do naipe muda demais, né? Então, conectar as vozes de uma forma que uma empodere a outra, né? E eu vou contar para vocês agora como que eu cheguei nessa ideia, que talvez nem seja única e nem exclusiva, talvez todos vocês já façam isso, mas, de qualquer forma, eu precisava dividir o que eu tenho pensado, né? Esse é o propósito de hoje. Meu primeiro concerto profissional com um grande maestro da música antiga, chamado Jorge Savall, lá na Europa, foi foi uma missa em si menor, que, aliás, vou cantar a missa em si menor pela primeira vez depois disso, no final desse mês, em Porto Alegre, mas agora como solista, também pela primeira vez. Mas, enfim, esse trabalho profissional, eu tinha, 21 para 22 anos. Eu fui fazer parte de um coro, né, com instrumentos de época, em um coro. Eu acho que éramos 4 ou 5 por voz apenas, um coro bem pequeno. E os solistas cantavam junto com os coralistas, né? A solista soprano 1 era uma suíça, eu não me lembro o nome dela, aliás, eu lamento por não me lembrar, qualquer hora eu preciso achar o programa para me lembrar o nome dessa moça, porque eu penso muito nela. Ela tinha uma voz extremamente densa, era uma voz que parecia um mar, era escura, era redonda, era cheia, e era muito pura, era uma voz belíssima. Mas a minha voz, com 21 anos, era uma vozinha muito pequenininha, era uma vozinha toda na cabeça, muito fininha, parecia um fiozinho, né? E o Savall queria fazer algumas partes corais com solo e algumas partes corais com um solista e um coralista. E ele teve a ideia de fazer, eu não me lembro qual dos movimentos, com apenas ela e eu. Então, Marília e solista, vocês vão cantar esse número. Era um número lento, era um adágio. E eu fiquei assim, nossa, o maestro tá doido. Como que eu vou juntar a minha voz com a dela?
a voz dela é aquele mar, é aquele oceano, a minha voz é um pingo de chuva. Como que ele vai combinar isso? E eu comecei a cantar, lógico, né? Não dividi com ele a minha angústia. Simplesmente comecei a cantar. E, de repente, eu percebi que o meu pingo de chuva iluminava aquele mar. Que a minha voz tinha o poder de dar um brilhinho na voz daquela maravilhosa colega, que ela não tinha, mas que eu tinha. Eu tinha um brilhinho que ela não tinha. Ela tinha milhares de brilhos, mas eu tinha um brilhinho especial ali. E essa combinação foi incrível, foi uma revelação para mim. Eu entender que a minha voz colaborava com a voz dela, né? E isso eu carrego para a vida nesse trabalho com o coro, de que cada voz que a gente tem vai colaborar para engrandecer, ou de novo usando a palavra que o Vladimir gostou, para empoderar a voz do meu colega, do meu vizinho, né? Porque o mais bonito que tem no canto coral é justamente essa união das vozes, esse abraço entre todas as vozes, né? Então, enfim, é isso que a gente busca lá, e essa é a minha experiência com o Saval, que mudou bastante a minha vida, mas eu também tenho que dividir com vocês que nessa época tudo que eu queria era ser solista. Eu cantei muito no coro com ele, mas cada solinho que eu podia fazer era a minha realização completa. Eu tinha muito esse desejo, isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim. E agora, com a satisfação que eu sinto, né? Agora, vamos dizer assim, como mulher madura, eu tenho 47 anos e estou há quase 10 anos trabalhando com coral jovem, e justamente como vocês já sabem, tenho começado com a regência, engraçado eu entender que o meu papel na música coral nunca me deixou, né? Sempre esteve aqui, mas que não é enquanto cantora, né? Ele é nas beiradas, né? Enquanto preparadora, enquanto colaboradora. Uma coisa que eu adoro fazer é preparar uma peça coral para entregar para um maestro que vai juntar com a orquestra, por exemplo, né? Levar o coro lá prontinho e maleável, porque a gente nunca sabe o que o maestro vai querer levar, né? Vai querer fazer. Mas essa é uma satisfação muito grande que eu tenho. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram, que eu não consegui. Todo mundo comentando aí sobre as suas falas, do empoderamento, dessa conexão entre os cantores, dessa sintonia, né? A gente vai abrir para perguntas, quem quiser Tá pode bom. escrever aí, ou pode levantar a mão, abrir o microfone, mas eu queria já lançar algo para você pensar junto conosco, Marília. De modo geral, existe uma certa resistência por parte de muitos professores de canto quando os alunos ingressam no universo do canto lírico, para exatamente dizer, olha, agora você é um cantor lírico, você não canta mais em coro. Às vezes o aluno, ele se vê numa encruzilhada, porque ele deseja continuar cantando em coro, e às vezes ele precisa continuar para ganhar dinheiro. Sim. E o professor de canto tem muitas restrições, né? Alguns chegam até mesmo a dizer que o coro vai destruir o trabalho que tem sido feito ou com direção à ópera. Por exemplo, na minha formação, já no doutorado, eu tive a oportunidade a minha sub-área é canto, né? Então eu tinha aulas de canto, cantava no coro da ópera. Você concilia isso com seus alunos e que conselho você daria para esses alunos que estão fazendo canto lírico e que precisam cantar em coro? Como é que eles podem conciliar esses diferentes direcionamentos técnicos? Eu acho que é uma lástima a gente pensar que isso é incompatível, sabe? Eu acho que assim como a orquestra para aquele músico instrumentista, o coro é essencial para o cantor, principalmente no sentido do conjunto. Ninguém faz música sozinho. A não ser que você pegue lá uma área solo, vai cantar Hildegard von Bingen sozinha, sei lá. Você sempre vai precisar, você sempre vai ter um colega com quem dividir esse espaço musical.
Às vezes a nossa maneira, né, de ensinar, ou o nosso aprendizado, ele é tão individualista, né? Você só está pensando minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, eu. E aí você vai ter qual tipo de músico, né? Então, o desenvolvimento da música de câmara, da música em conjunto, você aprender a escutar, você aprender a reagir aos estímulos que cada colega está trazendo para você, só vai fazer você crescer, né? É lógico que o coro... Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. A palavra que eu quero falar é maltrata, mas eu não quero falar maltrata. Mas vamos dizer, é lógico que o coro exige, ele é muito exigente para a voz, por causa da questão das diferentes estéticas que normalmente um coro vai abordar, né? Quando você é solista, você meio que entende qual é o seu far, qual é a sua, vamos dizer, o seu caminho, né? Eu, por exemplo, eu canto música barroca, eu canto música do classicismo, eu canto canção brasileira, eu posso cantar música contemporânea, mas eu não vou cantar Verdi, eu não vou cantar Puccini, eu não vou cantar Wagner, eu não vou cantar Richard Strauss, apesar de muita gente dizer que eu deveria. Mas eu não vou, porque eu não vou esticar meu instrumento, esteticamente falando, para esse lugar, porque eu sei que se eu for, quando eu quiser voltar aqui para o meu Monteverdi, para o meu Caccini, para o meu Palestrina, eu vou ter dificuldades, né? Então, eu entendo onde minha voz está, vamos dizer, mais apta, ou eu faço as minhas escolhas, eu quero ir para esse lugar, então eu vou e eu abro e pronto, mas sacrificando isso daqui, né? No coral você não tem essa chance. Você vai cantar o repertório que está lá para você cantar. Então você vai, como a gente faz aqui, do Monteverdi a Schönberg, né? Passando por Chico Buarque. Né? Então, isso pode ser, vamos dizer, difícil para a voz. E pode ser difícil para uma voz jovem. Mas se você tem um maestro que é atencioso, uma maestra que tem um olhar atencioso, né? Se você tem bons professores ali do lado, eu acho que o preço compensa, porque a experiência da música, a experiência das diferentes estéticas e a experiência de estar num grupo, colaborando enquanto grupo, aprendendo a fazer música enquanto grupo, é muito maior do que um certo cansaço vocal, que um certo repertório eventualmente vai causar na sua voz, né? Então, a gente tem que tentar conversar com os professores de canto dentro das instituições que a gente está, e tentar desmistificar isso. Eu passo por isso aqui também. Eu já ouvi colegas, professoras, dizendo: ai, fulano tá deixando a voz pequena porque tem que ficar cantando lá no coral, e aí diminui a voz. Aí eu digo: você já foi assistir o ensaio do coral? Você já foi assistir um concerto do coral? Se você ouvir um ensaio ou um concerto, você vai saber que ninguém está diminuindo a voz de ninguém, né? Então, esse medo justamente de que o coro vai fazer você recuar a sua voz porque você não pode soar, ele não é verdadeiro. Isso não vai acontecer, né? É lógico que a gente precisa sempre ter muita conversa, muita compreensão, né? Puxar os professores para perto, dizer: olha, venha ver o ensaio do coro, venha ver o que a gente está fazendo. É importante para o seu aluno ter essa experiência da música de câmara, do fazer música em conjunto, a experiência da percepção da afinação. Imagina você fazer um coro a capela. Qualquer cantor de ópera precisa cantar música a capela. Precisa fazer dissonância ali, precisa fazer segunda. Precisa cantar trítono. Precisa, a pessoa vai ficar muito mais afinada. Por que tantos violinistas viram cantores, né? Bons cantores, né? Porque treinou o ouvido, né? Você pode treinar o ouvido também cantando em coro. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer um trabalho de desmistificar isso. Assim como eu vou um pouquinho mais além, a história da música popular e da música erudita, né? Quando eu era mocinha e eu tinha alguma colega que cantava música popular e ia estudar canto,
era uma coisa assim, você tem que largar a música popular, você vai estragar a sua... Era uma coisa enlouquecedora, era um medo da tal da música popular, né? E hoje eu já, sabe que eu entendo que são muito diferentes as questões das ressonâncias, né? Mas, em geral, os cantores populares que eu recebo no coro, eles têm tanta consciência física e também dos registros deles, que eu comecei a entender tanta coisa e eu acho que é tão possível, sabe? Essa quarta-feira mesmo, uma moça de Curitiba, ela entrou no Coral Jovem esse ano, ela pediu para ser a aluna individual, né? E ela é uma cantora popular. E aí foram 2 ou 3 estímulos. E essa menina colocou a voz na cabeça e veio um som, um soprano ligeiro, maravilhosa. Assim, é tão pequenininho o estímulo, sabe, para trazer. E, ao mesmo tempo, ensinar para o cantor de música popular, mesmo quando ele vai cantar no registro de peito, mesmo quando ele não vai usar os artifícios técnicos que a gente usa, ele começar a se embasar no corpo, ele também vai ter uma vida útil muito maior, ele também vai ter um aproveitamento muito melhor da voz dele, né? Um exemplo de uma cantora popular que estudou anos de técnica vocal comigo e que sempre fala, eu aprendi a respirar com a Marília, e que usa muito da técnica que ela aprendeu, é a Lívia Nestrovsky. Não sei se vocês conhecem, né? A Lívia, ela estudou canto e tem uma voz maravilhosa, soprano ligeiríssima, agudérrima, pode cantar o que quiser, né? Ela foi uma pessoa que me mostrou, nossa, cadê o mal? Cadê o bicho-papão? Né? Vamos começar a entender juntos que pode haver uma certa ponte. Né? Eu mesma, quando cantei com o André Memari, um pouquinho de Tom Jobim, muito pouquinho eu fiz, dentro da minha estética, da minha maneira de cantar, mas o que qual foi a minha ponte? Foi John Dowland, foi Cláudio Monteverdi, foi o Recitar cantando, foi o Prima la parola dopo la música, né? Mas ali, na cabeça, né? Eu não sei cantar de peito, nem fica bonito, mas é possível fazer uma ponte. Então, a gente não precisa temer, a gente pode simplesmente agregar e juntar. Isso o Coral Jovem tem me ensinado demais. Maravilha. Enquanto o pessoal prepara as perguntas e você toma uma água, o seu chá, melhor dizendo, eu vou compartilhar aqui com todo mundo um vídeo, você regendo o coro jovem. Enquanto isso, pessoal, pensando aí nas perguntas e a gente já segue. Só um minuto aqui que eu vou compartilhar agora. E aí depois você pode falar um pouquinho sobre o que a gente vai ouvir. Vocês conseguem ver? Eu vou soltar agora. Aí eu tenho que... Assu
Essa é uma novidade, né? Ano passado, em setembro do ano passado, faz quase um ano que aconteceu esse concerto, e foi a primeira vez que eu conduzi metade de um programa do Coral Jovem. Nos últimos anos, eu tenho feito uma participação com uma peça ou duas peças, alguma coisa mais antiga, música renascentista, música barroca, alguma coisa de mulheres compositoras, que eu tenho todo um trabalho de pesquisa em torno desse tema também. E ano passado eu tive essa oportunidade de conduzir metade de um programa, a segunda metade o Tiago assumiu, e esse ano, pela primeira vez, eu vou fazer um programa inteiro do Coral Jovem do Estado, vai ser agora dia 21 de setembro, no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, para quem tiver por aqui, quiser vir, está muito convidado, mas vai haver transmissão ao vivo também. Eu posso oportunamente passar o link para o Vladimir, para vocês terem acesso, e quem quiser assistir o concerto vai ser uma alegria para mim. Eu tenho muito privilégio, né, de ter sido muito estimulada pelos meus colegas, pela direção da instituição, pelo meu colega Tiago também, que estão me trazendo, né? Eu sempre falo, mas eu não estudei regência. Por outro lado, a intuição está aqui, a experiência de trabalho com tantos outros maestros, né? Tanta música diferente, tantas personalidades por quem eu passei, né? Então, eu tenho ficado cada vez mais confortável e cada vez mais feliz com essa troca. Eu tenho entendido uma conexão diferente quando você é maestro. Tem uma coisa, eu não sei explicar em palavras, vocês todos devem saber, dá uma coisa assim. O Tiago falou outro dia que é por causa da escuta, que é o lugar mais privilegiado para você escutar um coro, né? Você está ali em volta, né? Em torno, é como cantar dentro da orquestra. Eu não sou aquela soprano que gosta de cantar lá na frente, eu gosto de cantar no meio da orquestra. Quando eu posso, eu estou ali no meio da orquestra, porque você sente cada ossinho vibrando com a música, né? E eu acho que o maestro tem esse privilégio. E como você conecta essa questão da técnica gestual ou da sua gestualidade, se a gente quiser falar mais amplamente, né? A sua gestualidade com o som que você deseja. Que a gente vê claramente essa conexão, por exemplo, nesse pequeno exemplo aí que a gente viu, essa conexão nas texturas, as mulheres cantando de um jeito, ou melhor, sopranos e altos cantando de um jeito, tenores e baixos de outra forma. Podem fazer pergunta. Enquanto vocês não fazem, eu estou perguntando. Como é que você conecta? Como é que você pensa isso aí? Então, eu vou confessar. Só complementando o que o professor Vladimir falou, parece que eu tive a impressão de ter visto você levantando uma espada, sei lá, Marília, não sei, algum gesto nesse sentido aí, sim. Eu posso ter viajado aqui. O texto da música fala com sua espada na mão. Pois é. Na verdade, eu tenho, inclusive, ainda vários complexos em relação ao meu gestual, porque eu não sou uma pessoa muito coordenada. A minha coordenação motora é bastante ruim. Eu, inclusive, não consigo dirigir, porque eu não consigo, vocês vão rir de mim, mas é verdade, eu não consigo pensar nos meus pés e nas minhas mãos e na coisa da marcha ao mesmo tempo. Eu preciso de um carro automático, mas ainda não pude experimentar. Então, eu simplesmente não dirijo, porque eu me sinto completamente descoordenada. Se eu penso que eu tenho que ligar a seta, eu já fico, como que eu vou ligar a seta? É uma coisa terrível. Eu tentei fazer tricô, eu tentei fazer crochê, eu tentei bordar. Fiz um curso de bordado, em 6 meses, os colegas fizeram 3 ou 4 bordados. Eu fiz meio bordado. Era um Snoopy, tem só a metade da cara dele bordada. Então, eu sou extremamente descoordenada. Se você me perguntar, minha professora de Pilates fala, Marília, começa com o direito. Eu faço assim, ó. Sempre, Marília, levanta a mão direita. Eu escrevo casa. Se eu não consigo escrever casa, é porque não é a mão direita, né? Então, quando eu vi uma masterclass lá no Neo Gibá, da Mara Campos, maravilhosa, eu fui lá de ouvinte, fiquei lá no cantinho, e ela deu uma bola para os meninos, e com uma mão os meninos jogavam a bola para um lado, e com a outra mão eles faziam um monte de coisa que ela pedia para eles fazerem. Eu saí correndo daquela sala com medo que ela pedisse para eu fazer também. Porque eu falei, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, nunca. Então, o gestual é um tema bem
complexo para mim, porque eu já fiz algumas aulas, mas, nossa, eu não sei explicar. Então, para onde eu vou? Eu vou para o lado da expressividade, né? Eu vou para o lado como se eu estivesse cantando junto com o coro, né? Então, se eu preciso de um som mais gordinho, eu vou no gesto mais gordinho. Se eu quero um som mais fininho, se eu preciso da espada, eu vou da espada. Eu vou trazendo como se eu estivesse cantando junto com eles, né? Internamente, na verdade, eu estou cantando, né? Então, é claro, às vezes eu faço um gesto que eles não entendem o meu coro, né? Mas com a proximidade, eles vão começando a entender, né? Então, agora que eu, como você falou, Vladimir, vou debutar, vamos dizer assim, como regente com coro profissional, vamos ver como vai ser isso. Eu estou um pouco encabulada, vou fazer umas aulas com toda certeza, mas eu espero conseguir, através da minha maneira mais intuitiva e de cantora, trazer o que a gente precisa trazer para a música. Mas eu também vou contar uma coisa para vocês, que é uma história até bonita, que eu guardo no coração. Quando eu fui reger 2 músicas do Coral Jovem pela primeira vez, eu estava também um pouco encabulada de reger pela primeira vez. Aliás, eu já sou uma cantora, graças a Deus, que não fica tão nervosa quando vai cantar um concerto. Mas para reger, eu fico terrivelmente nervosa. É 1000 vezes pior do que cantar para mim. Assim, eu tenho ânsia e a barriga queima, assim, eu fico muito nervosa. Então, eu já estava no dia anterior, isso foi no dia anterior desse concerto, eu estava assim e resolvi tomar um lamen num restaurante japonês, assim, aquela comfort food, assim, para ver se eu ficava um pouquinho mais tranquila para o dia seguinte. Cheguei lá, dei de cara com a Naomi. Entrei no restaurante Naomi lá. Oi, Naomi, tudo bem? E aí tinha fila para entrar no restaurante. A Naomi, ali, eu ali. Meu Deus, eu vou ter que conversar com ela sobre o que está acontecendo comigo, né? E aí falei, Naomi, vou te contar uma coisa, vou te confessar uma coisa. Eu vou reger o Coral Jovem amanhã, eu vou reger 2 peças. Ela falou, que bom, parabéns. Falei, pois é, eu estou muito nervosa. Ela falou, você ensaiou bem com eles? Nossa, ensaiei muito. Eles estão entendendo o que você quer? Não, eles estão entendendo perfeitamente. Eles estão indo com você? Eles estão indo comigo. Então vai ser lindo. Parabéns, é isso que precisa. Então, ali eu me senti, eu recebi a bênção da Naomi, eu posso reger. E cada ano fui ousando um pouquinho mais, trazendo um repertório um pouco mais complexo. Ano passado eu trouxe uma peça da Caroline Shaw, uma compositora norte-americana, no estilo de Monteverdi. Foi um grande desafio reger aquela peça. E eu trouxe também um Penderecki. E esse foi meu maior desafio. Eu quase desisti. O Penderecki tinha muitas divisas, eu realmente quase falei, Tiago, por favor, assuma essa peça que eu escolhi, mas eu não vou poder levar a cabo. E ele disse, não, você vai conseguir, fique aí. Então, novamente, né, essa sorte que eu estou tendo de ter pessoas do meu lado que entendem que a minha vivência artística justifica eu estar ali na frente, né? Eu sei que tem muita gente que levanta a bandeira, se você é regente, você tem que estudar regência, você tem que ter feito faculdade de regência, né? Eu não fiz uma faculdade de regência, mas vamos dizer que a minha vivência artística me justifica, né? Me permite que eu possa estar ali na frente, conduzindo um grupo de uma maneira adequada, uma maneira correta e uma maneira que vá dar um resultado musical bom. Mas a técnica realmente é onde eu estou devendo, e eu quero muito estudar e me preparar para melhorar cada vez mais. Eu sei que a carreira do canto não é uma carreira para sempre, né? Eu não sei quanto tempo que minha voz ainda vai estar apta para o palco, para o repertório. Com 47 anos, eu sinto que minha voz tem mudado, né? Ela a cada ano a minha voz muda, ela está ficando mais densa, ela está ficando mais cheia, ela está ficando com menos agudos, em compensação com belos graves, com uma cor mais, vamos dizer, completa, né? E eu não sei daqui
6, 7, 8 anos, eu não sei como eu vou estar cantando, se eu ainda vou poder ter essa sustentação do corpo que eu tenho hoje, ou se toda a questão hormonal da mulher vai me deixar diferente demais e eu não vou saber administrar. Eu não sei, conheço grandes cantores, inclusive a Bárbara Bonen, cantora maravilhosa, parou de cantar com 50 anos. Eu estive na casa dela, eu fiz aulas com ela e ela me contou. O meu corpo mudou demais. Eu não soube administrar, eu precisei interromper minha carreira com 50 anos. Né? Então, como eu sou alguém que precisa do palco, eu me realizo no palco, eu preciso do palco, do fazer musical, ali, mesmo me realizando na escola, eu preciso do palco. Talvez a regência seja esse caminho. E ela está me dando uma satisfação que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Então, também aquele outro privilégio, às vezes, que a gente tem de encontrar alguém que mostra uma coisa para você que você não sabe, né? Foi o caso lá do meu diretor. Beleza, ouvir seu depoimento e ouvir tanta verdade nas suas palavras e essa consciência do tempo que você vive, né? Rosemary, acho que quer fazer alguma pergunta. Sim, amei a sua história maravilhosa. Obrigada. Tenha certeza que você vai cantar. Eu tenho certeza, com toda a sua habilidade, o teu conhecimento que você passou para a gente, eu sei que vai, porque eu tenho muito mais idade que você e ainda canto. E não chego aos seus pés. Eu tenho certeza que você vai cantar e muito quero te ouvir. Mas a minha pergunta é sobre... você falou sobre seu histórico, né, que você teve problemas na voz quando era jovem, e eu trabalho assim, coro de 8 a 88, mas especificamente eu tenho um coro numa escola grande aqui em Ribeirão Preto, e que são jovens, né? Então, como é que você, não é se impor, mas é como você explica a eles a importância desse cuidado com a voz, para que eles não cheguem a esse ponto de perdê-la, porque assim, o cuidado eu tenho de ensinar e de tentar tirar aquela voz mais delicada possível, assim, tirar de uma maneira que eles que corresponda à idade deles. Eu canto desde os meus 10 anos em coral. Então, eu entendo bem essa questão, porque eu passei todas as fases vocais. Mas esse histórico de você chegar e falar da importância do cuidado, da prevenção, de não chegar a perder ou estragar a tua voz fazendo coisas erradas. Era sobre isso que eu gostaria que você falasse. Obrigada. Tá. Eu acho que é muito importante a gente pensar no desenvolvimento da consciência corporal, né? Quando eu trabalho com crianças ou com, muitas vezes, meninas muito jovens, eu já noto um excesso de tensão abdominal, por exemplo, né? Porque não quer mostrar que tem barriguinha, porque usa calça jeans muito apertada, ou então rapazotes, assim, de 12, 13 anos com a barriga toda tensa, e você fala, mas o que foi? Porque você tá com esse... meu pai disse que homem tem que ficar com a barriga para dentro, tem que ficar assim, postura, não sei o quê, militar. Então, a gente tem muitos esses casos, né, de crianças que acabam recebendo estímulos que trazem tensão. Tem também a questão que a gente ensina, né? A gente precisa ensinar, a gente precisa falar sobre o diafragma. Mas, às vezes, a gente usa palavras que trazem uma ideia também de tensionar ou de segurar ou de apertar, né? E aí isso gera também tensões, né? Então eu sempre acho uma pena e tento tirar essa ânsia, por exemplo, por deixar o diafragma espanado, né? A gente tentar ensinar de que a respiração é o mais natural possível. Quando você inspira, a tua barriga tem que inflar. Quando você expira, o baixo ventre, lá a parte lá pélvica, ela tem que desinflar, porque é a lógica. Se entra ar, infla, se sai ar, esvazia. E quando isso está funcionando muito bem, a parte do diafragma vai começar a reagir, porque, claro,
o apoio da voz, ele não é extremamente natural, né? Eu quero continuar, vamos dizer assim, a amplitude do meu diafragma durante a minha expiração, como ela é na inspiração. Então, eu inspiro, ele se amplia. Eu expiro, ele vai voltar. Mas eu não quero isso cantando. Eu inspiro, ele amplia. Eu expiro, ele vai continuar se ampliando, né? Mas não é que eu vou deixar espanado, duro. É uma coisa que tem movimento. O ar tá ali sustentando essa musculatura que a gente está pensando em abrir mais, né? Então, eu nunca começo com um coro falando da parte alta da respiração. Eu começo sempre estimulando a região pélvica e a respiração bem baixa, mãozinha embaixo do umbigo, solta o ar e sente a barriguinha esvaziar. Inspira, sente a barriguinha inflar. E aí começar a trazer ideias de consciência corporal mesmo. Os pés como estão, os joelhos como estão, a articulação coxo-femoral, ela está relaxada? Eu estou sentindo que eu tenho minhas pernas? Porque toda essa parte baixa do corpo vai me ajudar a não criar tensões aqui, né? E depois, sempre cuidar com o repertório. Se você vê que o repertório está difícil demais para aquele aluno individual ou para aquele grupo, cuida, baixa o tom ou sobe o tom. Lá no Instituto Bacarelli, eu fiz durante um período de tempo um trabalho, basicamente eu subi todos os tons das músicas, porque estava tudo tão lá embaixo e a gente usando tanto a ressonância de peito, né, que não estava fazendo bem. Então, às vezes, trazer, sabe, uma segunda, uma terça para cima já vai estimular o uso da ressonância de cabeça, que vai ter muito mais projeção, que vai ser muito mais gostosa de ouvir, que vai também ajudar muito mais na questão da combinação das vozes, da timbragem, né? Então, adequar muito as tonalidades, adequar a maneira de cantar e desenvolver a consciência corporal, além de tentar frear esses alunos malucos que querem fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo, né? E fazer eles entenderem que não precisa abraçar o mundo com as mãos, que cada coisa tem seu tempo. Obrigado, Espero ter Marília. respondido sua pergunta, Rosemarie. Obrigado, Marília. Fábio Silva, por gentileza. Olá, Marília, tudo bem? Oi, Fábio! O Fábio cantou no Coral Jovem, olha aí. Cantei no Coral Jovem do Estado por alguns anos e foi uma alegria ter participado do grupo. Guardo momentos assim muito especiais e que são importantes até hoje, né, das vivências para minha Que carreira bom! musical, né? Hoje eu tenho trabalhado, eu sou educador de canto coral pelo Projeto Guri, aqui no interior. Uhum, E ano passado eu recebi o convite, né? Fui um educador escolhido para ser o preparador vocal. Nós temos o coral aqui da cidade de Sorocaba, onde eu sou o preparador vocal. uhum, E agora, fiz convite pela instituição porque eu vou ser um dos professores responsáveis para o curso de canto, que até então não tinha, né? Então que eu estou legal, com que essa ótimo. incumbência. E claro que o Coral Jovem sempre está perto de mim aqui, na forma de trabalhar as vozes dos jovens, das crianças. É, e eu queria saber de você, né, como você também explanou, do seu trabalho que você tem feito na IMESP com os cursos de canto para crianças e adolescentes de 12, 13, 14 anos. Como Uhum, que talvez uhum, isso possa ajudar em termos de repertório, da escolha de repertório, que isso possa ser algo que agregue na vivência desses alunos uhum, que também cantam no coral. uhum, uhum. É um prazer te rever, Fábio, mesmo que assim pela internet. Que bom que você está fazendo esse trabalho, que bom que vocês estão começando esse trabalho aí em Sorocaba. E sobre as aulas para os adolescentes, vamos dizer assim, eu não tenho muita intimidade com os meninos, tenho mais respeito pelos meninos, porque tem a questão da muda vocal, né? E que traz também
aquele elemento, aquele fator frustração, né? Porque é uma mudança tão grande, eu realmente acho muito complexo. Então, às vezes, eu dou uma fugida dos rapazotes, assim. Apesar de eu ter tido um aluno muito bom, o Arthur, que começou comigo com 13 anos, ficou 3 anos comigo e agora está fazendo o segundo ciclo da IMESP com a professora Edna e está cantando lindamente, está assim, um lordezinho cantando. Então, estou muito feliz de ver que deu certo, né, o trabalho com ele. Mas, em geral, eu trabalho com as meninas, né? E eu sigo muito o que a Neide fez comigo, porque é realmente bem evidente para mim, assim, que tem essa identificação, né? Eu tenho muito gosto em trabalhar com as meninas novinhas. E eu acho que uma questão que a gente precisa ser muito cuidadoso, enquanto professor, é que aquele aluno tem 12 anos, ou 13 anos, ou 14 anos, aquela aluna. E você tem 40 e tantos, ou 30 e tantos. Né? Então, a referência da voz, ela tem que ser adequada para o aluno. Né? Então, os meus exemplos, eles não podem ser na minha voz mais plena e mais... Né? Porque a tendência do aluno sempre vai ser imitar um pouquinho. Né? E você trazer uma consciência para o aluno de que ele tem que cantar com a voz da idade dele. Né? Mesmo o Coral Jovem do Estado, essa é uma tecla que eu bato muito. Nós somos um coral jovem e nós temos uma voz de coral jovem. O coro, as sopranos podiam ser mais não sei o quê, podiam ser mais cheias, podiam ser mais plenas. Podiam, mas a gente tem um monte de soprano de 18 anos, a gente tem uma de 15. Né? Então, como que eu vou ficar exigindo uma plenitude vocal, né? Aí elas vão fazer mecanismos artificiais para deixar essa voz mais cheia, e daí eu vou ter impactos técnicos mais tarde na vida dessas pessoas, né? Então, esse senso de responsabilidade de que cada um está no seu momento vocal, e eu vou fazer o melhor trabalho possível com aquele material humano que eu tenho na idade daquele material humano, e o som vai ser, se é uma criança de 13, é de criança de 13, e não uma mini Maria Callas de 13 anos. Claro que tem aquelas meninas prodígios, sei lá, que tem, mas é tudo imitação também. A gente se depara com alguns desses na IMESP de vez em quando. E muitas vezes isso é coberto de vício e de tensão, né? Para poder fazer essa voz de ópera cheia e tal. Então, eu até vou dividir com você um caso bem interessante que me fez refletir muito. Eu tenho uma aluna de 17 anos, ela começou a estudar comigo com 15, e eu sempre muito cuidadosa, trazendo repertório. Aliás, falando em repertório, eu gosto de abordar as bergerettes francesas. É um livrinho de canções francesas, posso passar para vocês, se vocês quiserem, muito adequadas para essa idade. Eu fiz isso também quando era novinha. É bergerettes. Eu vou escrever aqui no chat para vocês, se poderem. Bergerettes. Eu gosto de fazer, por exemplo, vou dizer que talvez seja difícil, mas dá muito certo. Um duetinho do Messias, Richard feed his flock. Richard feed his flock like a shepherd. Dá super certo, então começa a trazer língua diferente. As canções de Mozart, Haydn e várias outras que têm canções curtinhas, também variedade nas línguas, sabe? Já desde bem novinha já canta em alemão, já canta em francês, já canta em italiano, já canta em inglês, já canta em espanhol. Isso abre o ouvido, deixa a pessoa sem medo das línguas, né? Tem bastante repertório que dá para fazer. Não vai dar área de ópera, não vai dar Babino Caro, não vai dar essas coisas, sabe? Tem muito, viu? Muito, muito, muito. Tem 16 anos, tudo canto, tô cantando Babino Caro. Que lindo. Vamos ver como é que tá isso, né? Não é só porque o aluno tem as notas, né? Ou a boneca. Eu tenho um super agudo, então estou cantando boneca. Mas você tem o super agudo, mas você tem a sustentação já? O teu corpo já está funcionando para sustentar tudo isso sem te fazer mal? Né? Então, desenvolver o gosto. Olha, uma compositora brasileira que tem, assim, umas 500 canções, todas lindas e apropriadíssimas.
Babi de Oliveira, sabe? Um celeiro, assim, de canções maravilhosas, tem feito muitas, todo ano, algumas, tem uma que chama Nananani, super linda para criança cantar. Nossa, tem muito repertório, sabe? Canção brasileira é ótima, as canções do Valdemar Henrique, a gente tem muito repertório. Mas, enfim, vou voltar à minha aluna de 15 anos, que hoje tem 17, e que eu sempre puxando a voz muito fininha e tal, mas comecei a sentir que ela precisava apoiar mais, que ela precisava dar mais som, né? E ela, então, um dia chegou, professora, e se eu fizer isso aqui, tá errado? E aí ela arredondou muito a voz, quase que imitando uma cantora de ópera, né? E apoiou muito mais, e me perguntou se podia fazer aquilo, e veio uma voz maravilhosa, veio uma voz lindíssima, linda, nada pesada, assim, linda, só que mais cheia. E ela perguntou se estava errado, se ela podia cantar daquele jeito. Eu falei assim, não, é para você cantar assim. E ela ficou chocada. E eu também fiquei chocada, porque eu pensei, nossa, eu não estou dando essa referência para ela, eu estou tendo um excesso de cuidado, então eu estou meio que sempre dando exemplos fininhos demais, a ponto dela achar que ela preencher um pouco mais o som está errado, então eu tenho que rever a minha maneira. Assim, foi uma lição que eu aprendi com essa aluna. E depois que isso aconteceu, ela está assim, nossa, essa semana ela teve uma aula que foi incrível, ela está ficando com a voz muito cheia, muito presente, sabe? Mas talvez eu tenha freado ela um pouquinho com esse excesso de zelo que eu tive, né? Não sei. Cada um tem um caminho, talvez tenha sido exatamente o momento correto para ela abrir a voz. Mas ela estava com muito medo, talvez por causa do meu excesso de cuidado, né? Então a gente também tem que ir sentindo o momento, a idade. A aluna às vezes tem 17 anos, mas tem um jeitinho de muito mais nova, então você esquece que ela tem já uma idade maior, que ela pode dar outros passos, né? Assim como eu tenho essa aluna de 15 anos, que está no Coral Jovem do Estado, é a primeira menina de 15 anos que entra no coro, normalmente era só a partir dos 18, mas essa menina, ela tem uma voz tão plena, tão presente, tão, assim, ela tá ali junto com todo mundo, eu me vejo muito nela ali, né? Uma Marilinha de 15 anos no meio dos adultos, né? Claro que a gente tem muito cuidado com ela, para ela não forçar, para ela não colocar os pés pelas mãos, mas é uma menina que está apta, ela está apta, né? A gente está acompanhando de perto e ela não está ficando cansada, né? Então, é isso, cada um tem um ritmo e a gente tem que ter essa sensibilidade para entender isso. Maravilha. A gente vai entrar no último módulo agora. Uhum. E aí, toma mais um pouquinho de chá, vou mostrar o outro vídeo aqui que você me mandou. E depois a gente segue para mais uma rodada de perguntas e colocações. Tá bom. Cantate
Monteverde, sempre bom. Bravo. Alguém mais tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta, alguma sugestão para dar, para pedir? Algum conselho? Roseli, por gentileza. Eu, na verdade, queria deixar um agradecimento. Eu vou precisar sair agora, e antes que isso aqui termine, que está maravilhoso, eu queria deixar um agradecimento para a Marília. Não sei se ela vai se lembrar de mim. Eu cantava com a Maria Eugênia, o Almiro, há 20 anos atrás. Olha só! Eu sou regente, né? Há bastante Coisa tempo. boa. Me formei há muito tempo atrás, trabalho com regência, e eu deixar essa gratidão, porque a Maria, exatamente essa que a Marília está fazendo, né, desse cuidado todo, eu tive também um desajuste razoavelmente grande, porque a gente, regente, tem mania, né, às vezes tem milhares de coros, né, o coro daqui, o coro dali, e eu tive uma fadiga vocal absurda, e a Marília, uma vez na minha casa, lá na Avenida Paulista, ela, né, no piano lá, ela me ajudou bastante com uma coisa muito simples, porque ela olhou para a minha voz como a voz da Joseli, a pessoa que precisava daquele momento. Hoje, Marília, eu não sou mais soprano, né? Minha voz mudou, né? Eu estou com 55 anos, fazendo 55 anos hoje, inclusive. Parabéns! Então, é só que deixar meu agradecimento, assim, que você realmente é uma pessoa que cuida. Obrigada. Da pessoa, né? Isso é muito importante, né? Para o regente, para quem estuda canto, para quem, enfim, para quem tem a sua voz, né, como seu instrumento de trabalho, né, como referência também. Então é isso que eu vou precisar sair, gente, tá? Mas eu agradeço muito e que momento maravilhoso. Fiquei bem feliz. Obrigada. Obrigada mesmo, uma satisfação. Deixa eu só fazer um comentário do que ela falou, Vladimir. Não. Ou você quer complementar? Não, por gentileza. Eu acho muito importante isso que a Joseli colocou, da gente enxergar a pessoa, né? A gente não está formando uma voz, a gente está formando um artista. E um artista é algo muito complexo, é algo muito inteiro, é algo muito global, né? Eu já assisti uma masterclass que a professora falou: não pode deixar o professor de canto se intrometer na sua vida. Não, claro que não, ninguém quer se intrometer na vida de ninguém, mas se eu preciso detectar se aquela pessoa não está tão bem, se aquela pessoa pode e quer ser ajudada em alguma situação mais pessoal, né? Se eu posso fazer algo, e sobretudo nas questões também do corpo, não é apenas uma voz, é um instrumento inteiro, completo, que envolve psique e que envolve o físico, né? Então, eu preciso estar atenta no ser humano que está ali querendo se tornar um artista, que está em processo de formação para ser um artista. Eu tive professores maravilhosos que me ensinaram isso. O Christophe Pregardian, que foi o meu professor do mestrado, justamente, ele me fez enxergar que eu não era uma voz, que eu era uma pessoa inteira, completa. Eu tinha uma tendência a achar que eu era uma voz. Quando o meu marido me conheceu, meu marido não é da música, ele me conheceu num avião. Ele não sabia que eu era cantora. E ele se interessou por mim. E eu carreguei por semanas e por meses aquela coisa, nossa, como que ele se interessou por mim se ele não me viu cantar? Como se a única coisa que eu tivesse de boa era o canto. E eu acreditava mesmo nisso. O único interesse que alguém pode ter em mim é na minha voz, é no meu canto, que é isso que eu sei fazer, é isso que eu sou, né? E aí foi muito interessante, porque eu conheci os dois ao mesmo tempo, né? Meu professor e o meu marido. E os dois meio que me ensinaram que eu não precisava me enxergar só como uma voz, que eu era um humano completo e que eu tenho outros atributos, vamos falar assim, que podem ser interessantes para as outras pessoas também, e que eu posso fazer outras coisas, né? Na minha segunda aula do mestrado, eu cheguei despreparada, porque eu tinha
saído, eu tinha tomado vinho, eu tinha dormido tarde, e aí fui para a aula mesmo assim, mas quando entrei no conservatório, eu tive um insight de que eu não poderia estar ali, porque eu tinha sido muito irresponsável e tinha que ir embora, porque como que eu ia cantar se eu tinha tomado vinho no dia anterior e tal. E o professor chegou e eu falei, professor, segunda aula, professor, eu tenho que ir embora, porque eu não me preparei para a aula e adeus, estou indo. E ele, não, peraí, o que aconteceu? Me conta um pouquinho e tal. Aí eu falei, não, é que eu tomei vinho ontem, eu saí, eu não sei o quê. E ele falou, não, imagina, vamos fazer um vocalize, não, não, não. No final da aula, eu estava cantando o Rejoice. E aí ele só falou uma coisa assim, você está vendo como você está cantando muito bem e você bebeu, isso não tem problema, assim, claro, que seja com moderação, né? Mas você entendeu que o que você fez ontem não é um impedimento para o que você está fazendo agora, né? E dessa forma eu fui aprendendo e eu me tornei uma cantora muito simples agora. Assim, praticamente aprendi que eu não preciso de um monte de coisas, né, que eu tinha manias, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro, né? Não, eu posso simplesmente chegar e cantar e estar bem e fazer bem o que eu sei fazer, porque eu tô inteira, eu tô bem inteira, né? Então, me encontrar dessa forma foi graças a esse professor. Se ele não tivesse tido esse cuidado, essa visão, essa sensibilidade para ver o que estava acontecendo comigo ali, na época, sozinha, desde os 19 anos na Suíça, sem que ninguém estivesse acompanhando, né? Meus pais longe aqui, tadinhos. Eu os via uma vez por ano durante um mês, né? Então, eu estava criando muitas coisas na minha cabeça, muitas coisas. Eu estava me tornando uma cantora chata, difícil, né? E não tinha ninguém para me dizer, não precisa disso, né? E ele teve a sensibilidade de perceber isso e me ensinar que não precisava, né? Então, eu preciso ter esse mesmo olhar. Você precisa olhar para a pessoa inteira. Isso é a nossa missão. Tem Rosemary, temos uma pergunta aqui pelo chat. A pessoa está perguntando. Rosemary, por gentileza, depois eu leio a pergunta aqui do chat. Só um pedido, né? Eu queria o seu contato, porque eu quero fazer aula com você, pelo menos o que você me avalie, por favor. Se é possível, se você ainda atende pessoas assim, como eu. O meu problema é tempo. Bom, então nós eu preciso temos o achar mesmo um problema. clone. Eu também. Uma vez por mês, um dia no ano que você tiver para mim, por favor. A gente conversa. Mas deixa eu falar para o pessoal que estiver perto de São Paulo. Na última semana de agosto, vai ter o encontro de música antiga da EMESP Tom Jobim. E eu vou dar uma masterclass na terça-feira da última semana do mês de agosto. Eu vou dar uma masterclass de 3 horas de canto barroco ali. É só se inscrever, é de graça, pode vir como ouvinte, pode ouvir como participante. E quem estiver por perto também e tiver disponibilidade a semana toda, nós vamos fazer a cantata 192 de Bach com instrumentos de época. Então, você pode se inscrever para vir cantar a cantata. Os ensaios serão sempre pela manhã, lá na EMESP Tom Jobim. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, assim, na região de Ribeirão Preto, mas eu vou tentar ir na terça-feira, viu? Tá ótimo, vai ser muito bem-vindo. E só mais uma coisa, eu queria só mandar um beijo para Gisele Cruz, saudades de você. Venha para Ribeirão, porque você faz falta. Obrigada. E demais. Vitor Van Basten fez uma pergunta. Boa tarde, gostaria de perguntar como lidar com as referências vocais das mídias que as crianças e os adultos têm. Como educar as crianças que cantam no coral e os pais que dão apoio a essas crianças para que a referência seja correta para a saúde vocal? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que é mostrar que existem outras vertentes, trazer outras referências, sabe? A gente tem também as referências das igrejas, né? Muitas vezes o excesso do uso de portamento, né? Então, a gente tem que mostrar outros caminhos, a gente tem que... Eu acho que a diversidade ela é muito importante, mas a gente não pode querer imitar, né? Então, quanto mais referências a gente der, mais ampla essa cabeça e esse ouvido vai ficar. E menos ele vai querer imitar,
ele vai tentar descobrir o dele. Maravilha. A gente está chegando ao final. Antes de seguir para o encerramento, os agradecimentos, quero dizer que nós temos uma vasta programação até o final do ano. No próximo mês, nós receberemos Daniel Afonso, que é um regente brasileiro que está radicado nos Estados Unidos, tem publicado muitas obras brasileiras nos Estados Unidos, e ele vem exatamente falar sobre o mercado editorial, tomando como referência os Estados Unidos e também abrindo as possibilidades para o mercado brasileiro. Então, isso é muito bom, porque é para a gente pensar juntos um mercado para composições originais e também para arranjos, algo que a gente ainda está bem incipiente no Brasil, mas que pode caminhar bastante. Então, Daniel Afonso vem colaborar conosco, e no mês seguinte, em outubro, nós teremos a maestra Alba Bonfim, que é professora da UFPI e tem atuado no Brasil inteiro, regendo coros e orquestras, e Alba vai falar sobre esse repertório para coro e orquestra, e ela vai tomar como referência a Missa Festiva de John Levitt. Então, desse modo, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar em concreto, né, de modo concreto com a obra. Ela vai falar um pouco dessa necessidade de preparação e tudo mais. E para o último encontro desse ano, em novembro, a gente está vendo aí a fonoaudiologia aplicada ao canto coral. Estamos aguardando a confirmação da convidada, mas é alguém também bem importante da nossa área, que com certeza tem muito a acrescentar para a gente. Então, esses encontros são mensais. O próximo encontro com o professor Daniel é no dia 14 de setembro, seria no dia 7, mas como temos o feriado, então nós colocamos para uma semana depois, sempre nesse formato, com 2 horas, abertas as colocações dos nossos convidados, e o evento ele é aberto a quem é sócio, a quem não é sócio, a quem tem interesse em ouvir relatos tão maravilhosos como esse, tão inspiradores, viu, Marília? Muito inspirador você e tudo mais. Obrigada. Muito obrigada. E para vocês que ainda não são sócios e sócias, fica o convite. A Abraco está de portas abertas para recebê-los e recebê-las. Eu enviei o link no nosso site, nossa anuidade custa R$150. Nós temos uma área restrita para os sócios, com textos, com um fórum de discussão, com a rede de maestros e maestras que você pode estar junto conosco. Temos ainda 2 projetos para esse ano. Um é uma publicação de um livro/revista e a outra de uma antologia com composições originais escritas por compositores e compositoras brasileiros. Vladimir, posso não. me apresentar como a mais nova sócia? Maravilha, olha aí, coisa boa. Temos uma nova sócia, e que sócia nós temos, né? Então, muito obrigada. Como todo mundo seguir o exemplo de Marília, seja bem-vinda, que você possa colaborar muito com a Abraco, a gente fica muito feliz de ter você conosco, e que os colegas e as colegas que estão aqui conosco possam também convidar outros. Esse é o nosso último semestre à frente da Abraco, eu, a professora Gisele, a professora Ana, professor Márcio e Fabiana e Nailce, estamos preparando a transição para que em fevereiro, março do ano que vem, a gente possa ter uma nova equipe conduzindo essa associação que é de todos nós. Antes de Marília agradecer, eu passo a palavra para Gisele, Márcio, Ana, se quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, queria agradecer a Marília. Desculpa, Gisele. Pode falar, Imagina, vai lá. Então, eu queria dizer para a Marília, né, agradecer a presença dela, dizer que a fala dela foi muito inspiradora. Eu tenho caminhos paralelos aos seus, também trabalho com adolescentes, então, ver o teu trabalho também ali nos vídeos foi muito inspirador. Então, muito, muito obrigada pela tua fala aqui, pela tua presença conosco. E eu queria lembrar, Vladimir, que a gente precisa tirar uma foto, né? Então, pedir para todo mundo abrir as câmeras aí, quem está com a câmera fechada, para a gente fazer um registro aqui da nossa roda de conversa. É isso, obrigada. Nada, Gisele, eu acho que depois alguém levantou a mão aqui, eu não vi, mas alguém levantou a mão para falar ou fez uma pergunta. Depois da foto a gente pode ver aqui. Também tive essa impressão, mas não consegui ver quem é. Mas, Marília, muito obrigada pela sua presença e principalmente pela simplicidade, né? Eu acho que você tocou numa coisa muito importante, que é essa verdade, e que as coisas são simples, né? A gente
foi indo, né, acho que para um caminho de coisas complexas, né, de que para fazer música, às vezes a gente precisa de... Eu acho que eu acabei caindo aqui. Caí? Não. Não, estamos te ouvindo. Então tá. De que às vezes a gente precisa de coisas muito complexas, né? Muito complicadas. E essa sua fala da simplicidade, da verdade, né? Foi realmente muito inspiradora, né? E muito reveladora mesmo, né? De nos mover nessa direção, né? Nesse caminho aí. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. É muito bom, né, Vladimir, Ana? Muito bom ver essa tela cheia, né? É uma alegria, assim, para a gente, né? Márcio também, com certeza, compartilha disso. Então, reforçando a fala do Vladimir e da Marília, pessoal, venha para as nossas atividades, venha para a associação, né? Aqui, com certeza, vale aquele jargão do juntos somos mais fortes, seremos mesmo, tá bom? Aguardamos vocês, e acho que agora, apareceu aqui a pergunta, não apareceu? Eu acho que a pessoa levantou a mão. Bom, se alguém quiser ainda fazer alguma colocação, fica à vontade. Registrar a presença do nosso colega Rafael Garbuio também, figura importantíssima na nossa trajetória. Oi, Rafael. Maravilhosa. Dizer que nós estaremos no Rio semana que vem, 16, 17, 18, no 2º Congresso de Pedagogia e Performance Coral da UFRJ, um evento maravilhoso. Vários membros da diretoria da Abraco estarão lá, e na sequência estarei em São Paulo, uma semana em São Paulo, uma semana na Unicamp. Vamos ver se a gente se encontra aí para conversar. Marília, suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigada pela confiança de todos vocês em me trazerem até aqui, em passarem essas 2 horinhas aí de sábado. Foi uma alegria para mim, e estou à disposição, se alguém precisar falar comigo. Eu sou muito ativa lá no Instagram, pode me mandar uma mensagenzinha por ali que eu respondo e passo o meu contato mais direto, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada, e quando vierem a São Paulo, podem dar um alô. Vou ter o maior prazer de levá-los até a escola ou convidá-los para um concerto, se for o momento certo. Obrigada, Ou gente. tomar um chá, não é verdade? Ou tomar um chá. Um chá, isso. Gente, a Abraco, nosso canal maior de comunicação é o Instagram também, que ainda não nos segue, por gentileza, fique à vontade. Temos Facebook também, mas o Instagram é o mais ativo que nós temos. Já conseguiu a foto, Ana? Maravilha. Esse vídeo será disponibilizado a partir da próxima segunda no nosso canal no YouTube. Agradeço a presença de todos, tenham um bom fim de semana, um prazer revê-los e revê-las. Até breve, então. Um grande abraço. Obrigado, Maria. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço grande. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.